Ok. Prazer estar aqui na igreja de Araraquara, prazer estar nesse congresso de adolescentes. Muito obrigado, Nivaldo, pelo convite. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um carinho muito grande pelo pastor dessa igreja. Ele me conheceu na juventude, quando eu tinha cabelo. E uma pessoa muito querida, o reverendo Ezequiel, foi seminarista na nossa igreja em Caruaru e sempre estava disposto a nos atender com questões, com dúvidas, com aconselhamento. Bom saber que a igreja está bem pastoreada e bem cuidada. Um abraço a essa igreja, a esse conselho. Também bom ver os adolescentes vindo de diversas partes. Acredito muito no potencial que Deus deu aos adolescentes para que eles possam servir ao Senhor com alegria. Mas vocês já ouviram essa frase alguma vez na vida? Vocês já disseram, quem sabe, essa frase alguma vez na vida? E às vezes essa frase, mal compreendida, ela também é mal utilizada como que uma espécie de álibi para que os jovens façam o que quiserem na igreja. Não pode perturbar os jovens, porque os jovens, eles formam o futuro da igreja. E muitos jovens, então, se comportam mal, agem mal, não atuam como filhos de Deus, mas, pelo contrário, imitam muito mais o mundo, mas não recebem nenhuma palavra de exortação, de incentivo à volta à vida cristã, porque algumas pessoas têm medo de que os jovens vão embora da igreja. Essa frase, eu quero dizer para vocês, então, que ela está absolutamente errada. O jovem não é o futuro da igreja, porque a palavra de Deus nos diz que o passado, o presente e o futuro da igreja é Jesus Cristo. Só Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Será que o jovem é o futuro da igreja? Responderia para os irmãos que não. O jovem não é o futuro da igreja. E eu ouvi então de um pastor na Alemanha, reverendo Klaus Kruger, que o jovem ele não é o futuro da igreja, mas a igreja é que é o futuro do jovem. Todo jovem que seguir bem ao Senhor, todo jovem que aprender a amá-lo na sua juventude de fato, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, da tua juventude. Todos esses, quando foi, por exemplo, no meu período, eu pude ver que quem pegou firme com o evangelho da graça de Deus, quem amou ao Senhor quando jovem, hoje, já adulto, está bem casado, bem empregado, bem posicionado e de bem com a vida. E aqueles que não levaram a igreja de Cristo a sério, não estão bem. Então, o jovem não é o futuro da igreja. A igreja é que é o futuro do jovem, que vocês amem a igreja de Cristo e com ela vocês se envolvam, amem a igreja e vocês verão como ela estará marcando as suas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. A carta aos Efésios, rapazes e moças, é uma carta muito prática. A carta aos Efésios tem 6 capítulos e eu espero que vocês tomem nota, arrumem papel aí e vão tomando nota, porque a carta aos Efésios, os 3 primeiros capítulos são doutrinários. Doutrina serve para dar base para a vida. Doutrina serve para dar base para qualquer fórmula ou forma de relacionamento. Doutrina serve para a gente reconhecer por que a gente está nesse mundo para servir a Deus. Então, doutrina é muito importante e eu peço que vocês amem doutrina. Os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, então, são doutrinários. Os 3 últimos capítulos da carta aos Efésios são práticos. Ou seja, você aprende, você forma uma base, você cresce nesta base doutrinária e agora você então aplica esta base doutrinária para o seu dia a dia. Começa em casa e se expande pelo mundo. E assim você vai abrir comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Também estou sabendo que tem pessoas que estão nos acompanhando nesse momento pela internet. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos hoje crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo. Na parte prática da carta aos Efésios, aqui nós encontramos, abrindo toda essa sessão, exortações à santidade.
Deus não negocia a sua posição e Ele é santo, santo, santo. E Deus também não negocia esta mesma posição para os seus filhos, não importa a idade, não importa o tempo, não importa o momento, não importa o contexto em que essas pessoas vivam. Podemos viver num mundo podre. Os crentes não podem ser mundanos, têm que ser santos. Então aqui nós temos exortações à santidade, imitar o padrão de Deus, nos tornarmos imitadores de Deus de fato, andarmos com o Senhor. E aqui você vai ver a partir do versículo 3 que nós devemos ter frutos. A palavra de Deus nos fala de fruto de justiça, fruto de arrependimento. E aqui a ênfase vai ser fruto da luz, para mostrar que nós não somos das trevas, que nós somos da luz. E no versículo 15 eu peço que você leia comigo, todos nós lendo o versículo 15 do capítulo 5 desta carta maravilhosa. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como tolos, mas como sábios. Vejam prudentemente, tomem prudência para andar e se comportar nesse mundo. Vamos orar ao Senhor e depois eu quero trabalhar com vocês sobre esse tema, animais rejeitados pela arca de Noé. Um dia Noé construiu uma arca. Um dia vieram os animais. E aí, quando foram chegando alguns animais, Noé disse, não, vocês não entram na arca de jeito nenhum. E aqueles animais disseram, e agora, para onde a gente vai? Aí um dos animais teve uma ideia, rapaz, tem uma igreja lá em Catanduva, vamos para lá. Ah, tem uma igreja lá em Araraquara, vamos para lá. Tem uma igreja lá em São José dos Campos, vamos para lá. Esses animais que não tiveram vez na arca de Noé, foram para lá nas nossas igrejas. É o que nós vamos ver no estudo desta noite. Mas antes vamos orar. Coloquem-se de pé, vamos falar com o nosso Deus e Pai. Deus amado e bom, muito obrigado por doutrina. Elas nos marcam a vida e a fé. Elas nos dão âncora quando o mundo está confuso. Elas servem de incentivo para um crescimento sadio, para a santidade. Ajude esses meus jovens adolescentes aqui a aprenderem a amar doutrina, aprenderem a compreender sua fé de maneira tão bonita, que enquanto estão crescendo, eles estão aprendendo, praticando, e lá na frente também servirão ao Senhor, à igreja e à sociedade com muito mais condições e capacidade. Mas agora ajude-nos a ver a parte prática da doutrina, a sermos imitadores de Cristo, a colocarmos a santidade em prática. Nós não pedimos a Deus para sermos esquisitos, porque esquisitos não influenciam o mundo para melhor. Mas gente santa, lavada no sangue de Jesus Cristo, sim, influencia este mundo para melhor. Dê-nos santidade, já nessa tenra idade. É o que eu peço por eles e pela liderança da igreja também, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos irmãos. Vede prudentemente como andais. Isso tem a ver com o nosso comportamento. Tem gente que na igreja se comporta como crente. Lá fora no mundo se comporta como cretino. De que adianta? De que adianta você, de maneira que você pode enganar os outros aqui dentro, dizendo assim, olha como eu sou crentinho, bonzinho, bonitinho, santinho, aqui dentro. Aqui dentro nós aprendemos. Aqui dentro nós nos apoiamos. Aqui dentro nós nos encorajamos. Mas a batalha nossa está lá fora. A batalha nossa para ser vivida em santidade é lá fora. E se nós não aprendermos a agir como santos, nós rapidamente aprenderemos a agir como pessoas hipócritas, que afirmam uma coisa, mas vivem outra. Primeiro animal, que não teve vez na arca de Noé, mas que penetrou nas nossas igrejas. E tem muitos deles nas nossas igrejas. Esse animal é o camaleão da fé. Quais são as características do camaleão da fé? O camaleão da fé, ele assume sempre a cor do ambiente aonde ele está. Que impressionante isso. Se ele está numa reunião de crentes, ele é crente. Se ele está numa reunião de oração e aquela reunião pega mais fervor, ele chega a orar com bastante fervor, a ponto de até tremer o lábio inferior quando ele fala amém, amém.
Ele assume a cor do ambiente onde ele está. Mas sai dali e ele se envolve com os colegas da escola. Mentalidade mundana, ideias mundanas, desejos mundanos, e agora o camaleão da fé assume a mesma coisa. Fala igual, age igual, pensa igual, deseja igual. Ah, como é terrível o camaleão da fé, porque ninguém nunca sabe que cor ele tem. Ele assume a cor do ambiente onde está. Será que você também não está agindo assim, moça? Será que você também não é um camaleão da fé, rapaz? Você vai para um acampamento, aí lá você tem uma consagração. Aí depois de 2 semanas você está com a turma sai por aí, você sai por aí com a turma, daqui a pouco a turma pronta, e você agora é da aprontação. Nós não podemos agir assim, nós não devemos agir assim, não é bíblico agir assim. Em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, e você pode ir anotando as referências para você repassar em casa. Por causa do tempo, nós não vamos ler todas as referências, mas nós vamos ler algumas delas. Mas lembrarei a vocês de que em Mateus 5, versículos 13 e 14, Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São coisas bem definidas, coisas bem delimitadas. O sal não se engana, a luz também não se engana. Nós não deveríamos jamais ser dúbios. Nós deveríamos de fato saber o que é ser sal da terra. Não só para dar sabor e o bom sabor aonde estarmos, mas também o sal nos dias de Jesus Cristo servia para a conservação da não putrefação da carne, por assim dizer. E nós estamos nas escolas, nós estamos nos ambientes de trabalho, para ali nós colaborarmos em que aquele ambiente não esteja tão degenerado como já poderia estar se nós não estivéssemos ali. Nós devemos ter postura, nós devemos ter palavra, nós devemos de fato ter um caminhar comprometido com Jesus Cristo, e assim os nossos colegas nos respeitariam. Nós também deveríamos servir de referencial, como a luz é referencial nas trevas. Então, no Evangelho, na doutrina de Deus, para mim e para você, para a sua igreja, saiba disso, não existe coisa mais ou menos. É sempre bem claro e bem preciso. Que você não seja um camaleão da fé, mas que você seja alguém que de fato tem partido com Jesus Cristo e por ele vive. Agora também não é para você se isolar, não é para você se afastar, é para você não se contaminar, é para você não se corromper. Abra comigo o que diz a palavra de Deus em Filipenses. Você vai um pouquinho mais adiante de Efésios e você já encontra Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Aonde é que Deus quer que você brilhe? Por que você está naquela escola cheia de gente maluca? Por que você está trabalhando, se você já está trabalhando, num local tão difícil, tão complicado? Por que Deus lhe colocou ali? Lutero dizia, floresça aonde Deus lhe plantou. E veja por que Deus lhe colocou naquela escola, naquele ambiente, naquele bairro. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio, bem no meio, de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você está servindo de referencial? O ambiente aonde você está totalmente estragado e contaminado. Não vá por ele, não vá com eles. Uma coisa que eu acho linda na história de Jesus e Nazaré é que Jesus veio ao mundo. Jesus andou pela Palestina. Jesus conviveu com as pessoas de tal maneira que até acusavam-no de andar com bêbados, com glutões, com prostitutas. Mas o que eu acho bonito é que não era Jesus quem andava com eles. Eram eles que andavam com Jesus e era diferente. E nós podemos ver na Bíblia tantos glutões abandonando o pecado, tantos pecadores deixando a sua prática de pecado, tantas prostitutas sendo restauradas pelo poder de Deus, pelo amor de Jesus Cristo.
Então Deus lhe colocou bem no meio de uma geração pervertida e corrupta para você atrair, para você ser aquela pessoa que vai servir de referencial para os aflitos desse mundo virem até você. Assuma a sua fé. Assuma um compromisso com Jesus Cristo. Abra comigo em Êxodo, capítulo 23, versículo 2. Segundo livro da Bíblia. E nós temos ali em Êxodo, quando Deus está de fato libertando aquele povo do exílio, do Egito. Quando Deus está abençoando aquele povo, Deus está dando também uma comissão para aquele povo. E a comissão que Deus dá para aquele povo não é menor do que Ele também dá para o seu povo aqui hoje, para a sua igreja. Vejam então e marquem na sua Bíblia e disso nunca se esqueçam. Êxodo 23, 2 diz: não seguirás a multidão para fazeres mal. Grife isso na sua Bíblia, essa primeira frase. Se você é filho de Deus, filha de Deus, você não deve seguir a multidão para fazer o que é mal. Você deve saber que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas convêm. O Espírito Santo de Deus vai lhe orientar a dizer, até aqui você pode ir com a turma, daqui para frente não. Quando entrou maldade, quando entrou maledicência, quando entrou imoralidade, quando entrou qualquer outra coisa que você sabe que vai contra os padrões santos de Deus, não siga a multidão para fazer o que é mal. Meninas, cuidado com os seus vestimentos. Vocês não precisam se vestir como qualquer uma que se veste por aí afora, quando o padrão do se vestir é o se mostrar de tal maneira que há uma carnalidade implícita aí. Sejam modestas no vestir. Sejam meninas elegantes, claro. Eu tenho 2 filhas. Eu nunca quis as minhas filhas vestindo burca. Aquilo que as mulheres lá no Afeganistão usam. Eu nunca quis que as minhas meninas andassem com aquela burca, olhando o mundo por aquela redinha. Não, nada disso. Mas também eu nunca quis que as minhas filhas vestissem quase Eva. Nós temos que ter sabedoria. Sabedoria que Deus nos deu. O texto que nós abrimos a mensagem dessa noite. Vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos. Os tolos engolem tolices. Andem como sábios. Saibam se portar, saibam se comportar e vocês terão a bênção de Deus. Então nada de ser um camaleão da fé. Aqui na igreja assume a cor da igreja. Lá no mundo assume a cor do mundo. Deus não se agrada desses. Um segundo animal que não entrou na arca de Noé, mas veio parar nas nossas igrejas. As gatas vaidosas. A vaidade. A geração de vocês é uma geração bem vaidosa. Eu nunca vi uma geração pegar em tanto dinheiro na mão, gastar tanto dinheiro na mão, como a geração dos adolescentes hoje não ter dinheiro algum. E é só para comprar roupa, para comprar marca, para aparecer, sei lá o quê. Muitos de vocês, presbiterianos, têm deixado guiar pela vaidade. Mas as gatas vaidosas, elas entraram nas nossas igrejas aqui e nós temos visto, infelizmente, essa prática acontecendo. Culto à beleza. Investe tanto no exterior, mas o interior está ficando vazio. O interior está ficando seco. A palavra de Deus diz para a gente crescer no homem interior, nas coisas que são de fato marcantes para a vida e para o caráter. Mas quando a gente não investe no caráter, a gente investe só na aparência, a gente vai prejudicando o caráter. E a gente vai fazendo qualquer coisa, até comprometendo o caráter em nome da vaidade. Isso vai prejudicando. Cuidado para você não cultuar a beleza. Cuidado para você não investir muito no exterior e no interior zero. Cuidado para que você não se sinta o centro do universo, coisa que você não é. O centro do universo é o nosso Deus. Todos passam, todos passarão. Só o nosso Deus é eterno. Agora, quando você vai se enchendo de você mesmo, quando você vai ficando muito vaidoso, aí você gosta que as pessoas bajulem você, que as pessoas imitem você. É assim o tempo todo na escola, uma competição de egos. É ego batendo em ego. Egos ocos. Nós andamos no Espírito, nós somos cheios do Espírito e nós de fato devemos valorizar as coisas que Deus valoriza.
Mas tem muita gente hoje na igreja amando balada. Ah, pastor, não vejo nada demais, dá para ir, dá para estar. Tem horas, tem circunstâncias e tem situações que dá para ir, dá para estar. Mas tem circunstâncias e situações que não dá para ir, nem dá para estar. Eu era pastor no Paraná, e foi ali no Paraná, lá no interior, quase caindo no Paraguai, uma banda Skunk Cover. E aí 2 rapazes da minha igreja vieram me convencer. Pastor, a gente quer assistir o Skunk Cover, mas a gente sabe que o senhor não deixa. Não deixo. Me convençam. Pastor, olha, sabe o que é? Toda a turma vai estar lá, pastor. Deixa a gente ir. Ainda não estou convencido. Não, pastor, e eles tentaram, até que um momento, eu disse, tá bom, vocês podem ir. Uau, o senhor liberou, pastor? Liberei. Com uma condição. Qual, pastor? No meio do show do Skunk, vocês dois vão se abraçar e vão agradecer a Deus por estarem ali. Senhor, muito obrigado por estar aqui nesse ambiente. No Skunk Cover. Estão cantando louvores a ti, Senhor. Mas, pastor, não dá para orar num ambiente desse. Meu filho, se não dá para orar num ambiente desse, então é para você não estar num ambiente desses. Não se iludam. Festas lá fora são festas vazias. Tem gente correndo atrás de ser feliz imitando o mundo. Uma vez eu estava conversando com um adolescente na minha igreja do Recife. E ele falava assim, mas pastor, dá vontade de ir, dá vontade de estar. Mas o senhor, pastor, e a igreja aqui vão proibindo tudo, fechando tudo. Pastor, a gente tem que ser mais mente aberta, reverendo. Disse, meu filho, pare. Quando eu era garoto e eu estudava no colégio diocesano de Caruaru, eu tinha um colega tão mente aberta, mas tão mente aberta, que quando foi um dia o cérebro dele fugiu. Nós não podemos ser mente abertas, porque mente aberta também pode entrar qualquer coisa que não vai me dar felicidade. E o inimigo vem para atacar as nossas mentes. E o inimigo vem para fazer com que a gente assuma a mentalidade deste mundo. Aí você vai começando a arrumar desculpas. Não vejo nada demais, não vejo nada demais. Sabe por que você não vê nada demais? Porque você já está ofuscado pelo brilho deste mundo. Então, as gatas vaidosas amam balada. Infelizmente também tem acontecido isso muito no meio dos evangélicos. Beber tem sido algo cada vez mais recorrente. Tem adolescentes que estão bebendo. Tem pais e adolescentes que estão vendo isso e não estão agindo. Tem pais e adolescentes que até estão trazendo bebida alcoólica para dentro de casa. Tem muitos deles que estão dizendo assim, pastor, reformei o ambiente da minha casa, coloquei um barzinho ali na sala, ficou chique. Eu quero dizer uma coisa para vocês que têm esse hábito. Eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente pais que me escutam, que estão mantendo bebidas alcoólicas em casa, que estão colocando barzinhos em casa, dizendo que é chique, que muitos dos filhos de vocês correm o risco de parar no chiqueiro. Porque foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Saiu, viveu dissolutamente, saiu para beber e foi parar num chiqueiro. Jovens, não entrem nessa questão de que vocês saibam beber socialmente. Ah, eu sei beber socialmente, isso é uma grande mentira do diabo. Ninguém sabe beber socialmente. Muitos dos alcoólatras, e conversem com eles, também acreditaram nessa mentira um dia, de que é possível beber socialmente. Na idade de vocês, muita gente está bebendo. Uma cidade como Porto Alegre já está vendo e se notando que meninos e meninas de 11 anos de idade já estão bebendo de maneira muito perigosa. Se os seus colegas saem para beber, se os seus colegas bebem, se afastem da bebida. Ela é um perigo. Ela tem causado muitos transtornos e tem aumentado numa cidade como São Paulo o acolhimento e o acompanhamento de rapazes e moças já com 15 anos de idade com problemas com embriaguez. Infelizmente, algumas gatas vaidosas que não estão tendo tempo de vir para a igreja, só estão aparecendo na igreja uma vez ou outra, quem sabe só na Páscoa. Que coisa terrível. A palavra de Deus nos incentiva a estarmos em comunhão com os irmãos, a não trocarmos a igreja por nada. Priorizem a igreja. Se vocês negociarem os princípios que vocês aprenderam desde o departamento infantil, saiba de uma coisa, vocês sempre vão negociar em prejuízo para a vida espiritual. Sempre prejuízo para a igreja. Sempre vai ter uma festa, um passeio, um esporte, alguma coisa.
Priorizem estar na casa de Deus sempre. Não vão pela vaidade dos seus gostos, nem dos seus pensamentos. E tem mais uma coisa que as gatas vaidosas, e os gatos vaidosos também fazem, é isso. Para fazer coisa errada é impressionante como um dá apoio ao outro. Ah, como é terrível isso, gente. Até mesmo dentro da igreja. Para fazer uma coisa errada, não, vai, dá certo. Tu enganas teu pai assim, tu enganas tua mãe assim. Amigo, que ama ao Senhor Jesus, que ama a pessoa da igreja, vai orientar e vai dizer, não está certo, dessa maneira não vai estar certo desse modo. Não viva de tal maneira a acobertar o erro de ninguém, mas em percebendo que a pessoa está andando por caminhos que não agradam ao Senhor. Seja um porta-voz de Deus, seja alguém de Deus para dizer, fulana, isto não está certo. Pode ser que ele até não goste de ouvir aquilo naquele momento, mas eles se lembrarão de que você foi alguém que se preocupou com a vida espiritual dessas pessoas. E cada vez mais as gatas vaidosas e os vaidosos estão sendo ocupados por um egoísmo crônico. Infelizmente as nossas igrejas estão se tornando igrejas de egocentristas, igrejas de egoístas. Nós amamos selfies, nós amamos curtidas, que as pessoas vejam que a gente até está escovando os dentes. Curtir. Nós estamos nos tornando bem egoístas. Olhem aqui o cérebro de um egoísta. Nós deveríamos ter a nossa mente preenchida pela palavra de Deus. Os pensamentos de Cristo para servirmos melhor a nossa próxima geração. Infelizmente, alguns desses vaidosos e vaidosas na igreja estão promovendo até escândalos. Você não é crente? Ué, mas tu não usa aí uma camisa Jesus, I love Jesus? Tu não usas isso? E às vezes são escândalos que até os de fora se assustam. A palavra de Deus nos diz que virão tropeços. A palavra de Deus nos diz que virão escândalos. Mas ai de quem fizer tropeçar alguém. E nós haveremos de dar contas a Deus. E vocês, adolescentes, já sabem muito bem discernir a mão direita da mão esquerda. Vocês já sabem muito bem o que a palavra de Deus diz e recomenda. E o que a palavra de Deus diz, afaste-se. E se você de fato não estiver obedecendo a Deus, você estará promovendo até mesmo escândalos, afastando outros de virem a Cristo, por causa do seu mau comportamento. E sobre isso você prestará contas a Deus um dia. Meninas, rapazes, cuidado com a vaidade de vocês. Eu não digo que vocês não se cuidem sim. Meninas, passem desodorante de vez em quando é bom. Rapazes, tomem banho, mas cuidado com o culto à beleza. Hoje as pessoas estão gastando demais com a beleza, de menos com a beleza interior. Aí hoje você já quer fazer plástica, você já quer tirar umas gordurinhas daqui, dali, daqui a pouco você vai ficando neurótica disso. E saiba de uma coisa, gente, a vida passa tão rápido. Ontem você tinha espinha, hoje você já tem ruguinha. É muito rápido. E aí você diz assim, eu vou aplicar Botox. Aí você quer aplicar Botox. Saiba de uma coisa, minha filha, vai chegar o tempo que nem Durepox resolve mais. Cuidado para você não se iludir com a vaidade. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 31, versículo 30, leiamos todos. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Mais uma vez, vamos ler todos a palavra de Deus. Não seja o adorno, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, a pessoa interior do coração unida ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Se você não aprender a se contentar em Deus, com o que você tem e com o que você é, você nunca será contente, nunca será satisfeito. Eu viajo muito. Vez por outra, eu estou dentro de um avião. E aí eu lido com muita gente, principalmente quando eu venho do Rio de Janeiro para São Paulo, em determinado horário do dia, eu viajo com muita artista da Rede Globo. É uma coisa ver na tela, é outra coisa ver ao vivo.
Gente, ver ao vivo assusta de vez em quando. Eu viajei com uma que tinha feito tanta plástica, mas tanta plástica, que se ela piscasse o olho direito, levantava o dedo mindinho esquerdo. E isso vai acontecendo, vai passando, e as pessoas vão tentando correr atrás disso, mas isso não satisfaz. Então invistam no homem interior. Alimentem-se da palavra de Deus. E vocês hoje serão adolescentes felizes. Daqui a pouco jovens felizes. Daqui a pouco adultos, maduros e felizes. E vocês viverão uma vida que glorifique a Deus em todo o tempo e momento. Já vimos 2 animais que não entraram na arca de Noé, mas que entraram nas nossas igrejas. Já vimos sobre o camaleão da fé. Já vimos sobre as gatas vaidosas, os gatos vaidosos também. Terceiro animal que não entrou na arca de Noé, mas veio parar nas nossas igrejas. Patinho feio de Jesus. Ah, o patinho feio de Jesus, ele é terrível. Ele vive de autocomiseração. Ele vive para que as pessoas tenham pena dele, peninha dele. Aí você chega na igreja, está todo feliz, todo animado, você passou uma semana abençoada, você senta ao lado de um patinho feio de Jesus. Aí você escuta um sniff, sniff, sniff. Aí você diz, o que foi? Oh, eu sou um infeliz, eu sou não sei o que. Começa a chorar, você agora envolve, mas vem cá, vamos orar, fulano, o que está acontecendo? É tudo que o patinho feio quer, que as pessoas tenham pena dele. Aí você dá um conselho para ele, você ora com ele, você investe 2 horas com aquela pessoa. Aí quando é no culto da noite, aí você senta um pouquinho atrás, você só escuta sniff, sniff, sniff. É a mesma pessoa, agora alugando o ouvido da pessoa que está ao lado. Patinho feio de Jesus ama que os outros sintam peninha dele. Aluga o ouvido do irmão por horas. Recebe os conselhos, mas não pratica. Por quê? Porque está viciado só em autocomiseração. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Nós vamos lidar aqui com Gálatas sobre mutualidade. O que é mutualidade? É aquilo, fazer um com o outro, um pelo outro. Ou seja, orai uns com os outros. Levai as cargas uns dos outros. Isto é mutualidade. Quando nós chegamos em Gálatas capítulo 6, versículo 2, nós vemos uma mutualidade linda. E a igreja está para isso, para acolher os que sofrem. Nós temos pessoas jovens que sofrem, adolescentes que sofrem, passam por problemas em casa, crises nos lares, atinge a eles não estão conseguindo reagir. Aí tem em você um ombro amigo. Que bom é poder ser um ombro amigo. E é por isso que a palavra de Deus nos diz em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, se um dia aparecer uma pessoa para conversar com você, chorando, entristecida, não vá descartando do tipo, sai para lá, patinho feio de Jesus. Não. Escute. Pode ser uma crise, pode ser uma dor, e a igreja está para acolher a estes. Agora, o que eu acho bonito é que a palavra de Deus é tão completa que nem termina esse capítulo. E você vai abrir comigo no versículo 5 e diz assim, depois que ajudou, depois que incentivou, depois que orientou, aí diz lá, olha, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ah, como a palavra de Deus é sábia e que nos dê sabedoria para não perdermos tempo com esses que não querem mudar, mas só querem alugar os ouvidos das pessoas. E sejamos sempre prontos para ajudar, mas ajudar quem quer ser ajudado. Oremos, aconselhemos, mas nós não precisamos levar as cargas de quem só quer, de fato, comiseração. Próximo animal. Ah, esse animal, ele não teve vez na arca de Noé, mas está cheio deles na igreja. Corujão sabe tudo. Reunião de diretoria da UPA. Só ele sabe tudo. Ou só ela quer tudo do jeito dela. E assim a reunião nem transcorre. É possível acontecer isso na SAF. É possível acontecer isso no conselho da igreja. É possível acontecer isso até em situação do departamento infantil. Porque sempre quer um que quer comandar do meu jeito, desse jeito, o tempo todo. Só existe um ponto de vista certo. O dele. Está todo mundo errado. E ele está certo. Tem esses corujões. Tem essas corujonas.
até mesmo na UPA. Só do meu jeito. Tem que ser assim. Começa a forçar a barra, começa a criar cisão, confusão. O corujão sabe tudo, ou a corujona sabe tudo. Tem agido muito mal nas nossas igrejas. Só ele sabe de tudo. Tudo tem que ser do modo dele. E se não for assim, começam os boicotes. Começa a não vir na reunião, começa a criticar, começa a colocar posts no Facebook de maneira a prejudicar a reunião. Começa até a ligar para as pessoas. Não vai para a reunião hoje não, vem aqui para casa, vamos comer pipoca, assistir um filme. Começa a tumultuar o ambiente da UPA. Começa a tumultuar o ambiente da igreja. Como é que a palavra de Deus vê esses corujões e essas corujonas sabe tudo? Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, no versículo 7. E nós vamos ver o que a palavra de Deus diz para esses que se acham. E esses que sempre querem estar no poder. Eles não estão para servir. Eles estão para aparecer. E se não for do modo deles, eles tumultuam. Provérbios capítulo 3, versículo 7, leiamos todos a uma só voz. Vamos lá? Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Se você não temer ao Senhor, se você insistir em ser sábio, sábia aos seus próprios olhos, você não vai se apartar do mal. E você vai até causar grandes males dentro da igreja. Você vai ser pedra de tropeço. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Olha que perigo tem para esses que são altivos. Para esses que se bastam. Para esses que acham que sabem tudo e têm todas as respostas. Olha só esse texto. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Eu queria que você grifasse essas duas palavras nesse versículo. Ruína e queda. Eu nunca vi um soberbo, eu nunca vi um dono de mocidade, dono de UPA, dono de igreja, se dar bem no final. A soberba precede, ela está um pouquinho antes da queda, da ruína. Que textos tremendos esses de Provérbios para que você e eu sejamos servos e humildes e colaboremos. Próximo animal. Já vimos 3 deles. Já vimos o camaleão da fé. Lembram dele? Assumem sempre a cor do ambiente onde está. Depois nós vimos o segundo animal, qual foi? As gatas vaidosas e os gatos vaidosos. Os que bebem de si mesmo. Terceiro animal que nós vimos, patinho feio de Jesus. Que bom que tem gente acordada. Quem estiver dormindo aí, cutuque. Quarto animal que não teve vez na Arca de Noé. Muito bom. Quinto animal, girafas gospelmente criadas. Quem são as girafas gospelmente criadas? Nasceram e cresceram em um ambiente de igreja. Conhece cada banco, cada sala. Se brincar, já sentou em cada dessas cadeiras. Ou seja, cresceu no ambiente gospel, chamemos assim. Está acostumado com todo o linguajar, sabe todas as músicas. Outra característica dessas girafas gospelmente criadas é que sabem cantar 3 palavrinhas só, até em mandarim lunar. Conhecem todos os gestos e todas as músicas do departamento infantil. É só começar que já sabe fazer os gestinhos todos. Estão acostumados com a igreja. Sabem tudo da igreja. Mas sabe o quê? Muitos desses meninos e meninas, hoje adolescentes, só cresceram em estaturas, mas não em estrutura. Não sabem nada de doutrina. Parece que o que aprenderam entrou aqui e saiu aqui. Não leram nada, não desenvolveram nada. Os pais falharam também em casa em não ensinar o catecismo, em não acompanhar com o culto doméstico, em não discutir os pontos dos sermões ouvidos. Você lembra que o pastor falou sobre isso? Por que ele falou sobre isso? Umas discussões em casa benéficas para o crescimento, para a estrutura da fé.
E, meus queridos, a palavra de Deus nos diz para nós não sermos somente ouvintes da palavra, nós devemos ser praticantes da palavra. Nós deveríamos ter mais consciência de culto, mas chegamos aqui e nos desligamos. Chegamos aqui e ficamos mexendo no celular. Chegamos aqui, ficamos contando quantas carreirinhas tem aqui e ali, as luzes. Nós nos desligamos. Aprendam a participar do culto tomando notas. Não cresçam só em estatura. A palavra de Deus nos diz sobre Jesus Cristo que quando ele era criança, ele crescia em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aprenda a amar a palavra de Deus. Aprenda a se concentrar nos sermões. Não desligue. Concentre-se. Sabe por quê? Porque essas girafas gospelmente criadas, infelizmente, muitos desses criados em igreja nada têm a dizer ao mundo. Frequentou tanto tempo, sabe até carregar uma Bíblia, mas não sabe nada do que está escrito aqui. A girafa, como animal, é tido como um animal mudo. Não sai som nenhum da boca da girafa. No meu caso, no seu caso, que nós não sejamos pegos assim, sem ter o que não dizer, sem não ter conteúdo para falar para esse mundo tão sedento. E, infelizmente, as girafas, gospelmente criadas, elas sofrem de apaixonites mundanites totalis. Não aprendem aqui, mas aprendem lá fora. Desejam tudo o que é de lá de fora. Só tem tamanho e bobagem. Não tem bagagem. Ficam admirando o mundo. Querem ser como o pior indivíduo da escola. A pior pessoa do bairro. Esses sofrem de apaixonites mundanites totalis. E nunca se esqueçam disso. Podemos repetir? Filho de crente, muitas vezes, cretino é. Filho de crente, muitas vezes, cretino é. Então, não importa nascer na igreja presbiteriana do Brasil, importa-vos nascer de novo. Os nossos filhos precisam ouvir o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho da graça de Deus que salva pecadores dentro dos nossos redutos. Pais, não se confiem porque seu filho nasceu numa família evangélica que ele professa o santo nome de Jesus Cristo. Não durmam e não descansem, enquanto não os virem confessando os seus pecados e confessando ser Jesus o Senhor e Salvador de suas vidas. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 2,12, leiamos todos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E olha que incentivo lindo, para mim e para você, desde que idade você tiver. Vamos lá? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Uma vez que você é salvo, aprenda mais sobre a sua salvação. Aprenda mais sobre o seu Salvador. E você vai vibrar com a sua salvação. E você vai vibrar com o seu Salvador. E você vai amá-lo. A tal ponto de que quando vierem investidas de fora, propostas de fora, ideias de fora, você sabe em quem você tem crido. Você sabe em como você tem crido. E você vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro agora e até o dia final. Eu não vou me deixar influenciar por essas ideias todas que estão ao meu redor. Deus lhe colocou aonde lhe colocou, na escola que Ele lhe colocou. Sabe para quê? Para que você influencie e não para que você seja influenciado. Mas será que você não está sendo mais influenciado do que influenciando? Está na hora de você rever o quanto você tem crescido, desenvolvido a sua salvação com temor e tremor. Isso tem a ver com a escola bíblica dominical. Estão tentando tirar esse lindo princípio das nossas igrejas, escola bíblica dominical. Muitos de vocês não querem mais vir à escola bíblica dominical. Estão alegando cansaço. Ah, estou cansado também, ficou até 4 horas da manhã no Facebook.
curtindo idiotices por aí fora, assistindo aquilo, assistindo outra coisa. Claro que você não vai levantar para vir para a escola bíblica dominical. A escola dominical foi levantada por Deus para que você aprenda da palavra de Deus. Aí você aprende a palavra, você aprende as histórias. E depois você vai entendendo a doutrina daquela história, da soberania de Deus, da proteção de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Rapazes e moças, eu peço a vocês, para que vocês não desistam da escola bíblica dominical, mas que vocês amem a escola bíblica dominical. Outro texto bíblico, leiamos todos, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento. A Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Eu até fiz questão de colocar o tanto agora, nesse dia que se chama hoje. Nesse mês de agosto que Deus nos deu, em pleno ano de 2014. Não deixe para glorificar o Senhor em 2017, 2018, agora. É hoje. E se você começar a amar o Senhor agora, começar a desenvolver sua salvação agora, começar a abastecer-se de boas leituras, nós ouvimos sobre bons livros aqui vendidos. Junte um dinheirinho, compre livro e vá se abastecendo. Entre em blogs sérios, entre em sites sérios, como por exemplo da Editora Fiel. E você vai crescendo, se abastecendo, porque vai chegar o dia em que daqui a pouco você vai estar numa universidade. E você vai ver que você vai ser confrontado de diversas maneiras ali. Próximo animal. Que não teve vez na Arca de Noé, mas que foi parar nas nossas igrejas, está aqui, gente. Rato de acampamento. Ah, como está cheio de rato de acampamento na igreja. Os ratos de acampamento, quais características eles têm? Quando percebe que está chegando a época de acampamento, o rato sumiu da igreja, ninguém nunca mais viu o rato, mas o rato ama acampamento, ama estar com a turma, ama jogar futebol, ama paquerar as menininhas, o rato ama tudo isso. Aí quando sabe que está chegando o acampamento, aí o pastor e o conselho determinam, só vai para o acampamento quem estiver na igreja. O que acontece com o rato dá um jeito de rapidamente voltar para a igreja. Ele volta para a igreja voando, meus irmãos. Está chegando a temporada de acampamento, ele sabe que só pode ir para o acampamento se estiver na igreja, o rato volta. E o rato tem algumas características. Ele sabe de tudo porque acompanha tudo pela internet. Vai ter um acampamento, esse eu quero ir, esse eu não posso perder. E no culto, se precisar chorar para mostrar que ele está arrependido, ele chora. O rato senta nos primeiros bancos. Eu desconfio muito de quem senta nos primeiros bancos. E todo mundo começa agora a ver o rato na igreja. O rato voltou. Não, o rato não voltou, o rato é o rato. Não, mas o rato está consagrado. Olha o rato chorando ali, gente. Ah, meus queridos, não é à toa que o herói do rato é Esaú. Hebreus 12, versículos 16 e 17, diz que Esaú até chorou. Esaú chorou. Contudo, não foi encontrado em Esaú arrependimento. Tem muita gente que é teatróloga, capaz de tantas artes, capaz de convencer. O rato de acampamento é capaz de chorar, de mostrar consagração instantânea. E ele quer logo do fogo, quer orar. E se o pastor diz assim, meus irmãos, vamos terminar aqui o culto orando ao Senhor. É tudo que o rato quer. Quem sentir desejo no seu coração, ore. O rato se levanta e faz uma oração do fogo. Só para impressionar. Se ele é rato, ele vai agir assim. Para mostrar que ele voltou, ele quer logo voltar a cantar no coral. Não, eu quero cantar no coral, agora estou consagrado, estou convertido. Ele vai usando artimanhas. Ele é artista nisso. O rato tem um poder de convencimento e ele chega no ouvido das pessoas. Olha, eu voltei, eu mudei. Pede para cantar um solo na igreja domingo à noite, o pastor deixa e ele canta. Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar. Não, o rato está convertido. O rato é crente. É assim que muita gente pensa. O rato de acampamento tudo fará para ser notado, porque ele quer ir para o acampamento. Ele não anda por fé. O justo anda por fé. O rato anda de acampamento em acampamento mesmo.
Terminada a temporada de acampamentos e excursões, o rato ele desaparece de novo. Por quê? Porque o rato tem algumas características. Uma vez chegando no acampamento, ele muito atrapalhará. Ele nada cumprirá. A ninguém o rato obedecerá. Tumultos causará. Ele atazanará o ambiente. Lucas 4,16 me diz algo tão impressionante sobre Jesus de Nazaré. E Jesus entrou na sinagoga como era o seu costume. Era um santo hábito de Jesus. Moça, rapaz que me escuta nessa noite, não percam o santo hábito de vir à igreja. Venham à igreja. Amem o dia do Senhor. É o dia dele. É o dia para nos encontrarmos, para louvarmos ao Senhor, para estarmos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acho lindo que Jesus de Nazaré, o nosso Deus encarnado, ele tinha o hábito de ir à sinagoga, para ouvir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz, para nós não deixarmos de nos congregar, e o texto até continua dizendo, como já é costume de alguns. Alguns deixaram de congregar. Alguns só querem viver agora de eventos. O que é que vai ter? O que é que vai ter? O que é que vai ter? Esses estão vivendo só de eventos. Agora, por favor, coloque uma coisa na sua cabeça, moça. Coloque uma coisa na sua cabeça, rapaz. A maior parte da palavra é evento, evento. Não serve de nada. Não preenche. O que preenche é estarmos cada vez mais e de maneira habitual na casa do Senhor. Já estou terminando. Mas não poderia deixar de falar sobre esse animal que não teve vez na Arca de Noé, mas entrou nas nossas igrejas. Gaviões das fiéis. Ah, rapazes e moças, cuidado aqui. Eu já vi muito rapaz e muita moça começar bem na fé, começar bem na igreja, começar bem na sua vida devocional, mas colocar tudo isso abaixo por causa de uma paixão, por causa de um envolvimento com um gavião das fiéis. Principalmente vocês, meninas. Eu sei que os rapazes na igreja muitas vezes estão escasseando. Infelizmente é possível ver isso. Muitas das nossas irmãzinhas estão ali firmes, dizendo, Senhor, eu quero casar com um rapaz crente, eu quero casar com um rapaz fiel. Aí você olha para o lado e está desaparecendo os rapazes. Aí vem batendo aquele sofrimento no seu coração. Aí você completa 15, 16, 25, 26, 35, 36 e nada vai acontecendo com você. Aí você vê que aquela irmã Quitéria, viúva 3 vezes, arrumou um namorado e você não. A sua tia casou de novo e você não. Aí aparece um gavião da fiel. E é impressionante como os gaviões das fiéis olham longe. Rapazes, nós temos tantas meninas bonitas aqui na igreja, mas você só quer namorar as Gisele Bündchens de fora. Mas você não é coisa nenhuma, meu filho, você é feinho. Mas você tem um padrão de beleza que tem que ser assim. As meninas aqui são lindas. A mesma coisa também as meninas. Exigentes demais. Ah, pastor, mas os meninos da igreja... Olha, pastor, os meninos da igreja vão me desculpar, mas olha, não tem um bonitinho que seja. Mas minha filha, eu quero dizer uma coisa para você. Namore o feinho. Se o feinho for consagrado, se o feinho for firme, eu quero garantir a você, ele é feinho, mas seus filhos serão lindos. Olha aqui, é só olhar para vocês mesmo. E tem outra coisa. Na hora de beijar, a gente fecha o olho e emburaca. Gaviões das fiéis. As características dessas aves de rapina. Eles não são bobos. Eles querem casar com uma crente. Crente é firme com Deus. Crente é comprometida. Crente é sincera. Crente é honesta. Aí eles querem o melhor para si. Eles sobrevoam o nosso aprisco. Enquanto os rapazes da igreja não estão olhando, eles lá de fora estão olhando. Eles conseguem enxergar o que os rapazes da igreja não conseguem, infelizmente. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês, moças, casadas com gaviões das fiéis, eles vão rapinar a alegria de vocês, eles vão infernizar a vida de vocês.
Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que casou com um gavião da fiel e deu certo. Misericórdia de Deus. Graça comum de Deus. Mas para cada caso de alguém que casou com um incrédulo que deu certo, eu tenho 10 casos de quem casou com um incrédulo e não deu certo. Você vai ter sua vocação na igreja, seu ministério na igreja comprometido. Ele vai infernizar a sua vida. E a mesma coisa também, rapazes, vocês que namorarem com meninas de fora. Os 2 últimos animais, barata tonta. As baratas tontas não tiveram vez na Arca de Noé, mas está cheio de barata tonta na igreja. Característica das baratas tontas. Uma delas aqui, por exemplo, se metem em cada buraco. Aí escutam falar que num canto tal da cidade tal está tendo um pastor que faz tremer. Vai atrás. Eu era pastor no Paraná. Chegou uma senhora e disse assim, pastor, ore por mim que eu vou viajar hoje à noite para Curitiba. 600 quilômetros de distância. É mesmo, dona fulana? A senhora vai fazer o que em Curitiba? Porque eu sabia que nela doía tudo. Nela nunca nada estava bem. Sempre estava de médico em médico em médico. Pensei que ela ia fazer mais um exame em Curitiba. O que é que a senhora vai fazer em Curitiba, minha senhora? Vou à procura de um pastor. Eu disse, mas eu sou o seu pastor. Eu sei, mas é que eu ouvi no rádio que tem um pastor que faz uma oração poderosa por R$100 e resolve tudo. Eu até fiquei meio em dúvida, assim, se eu cobrava 50 por uma oração para ela. Mas quando eu vi aquilo, me deu uma tristeza, mas ao mesmo tempo me deu uma raiva. Aquela mulher estava colocando toda a sua fé e esperança num homem que cobrava R$100 por uma oração. E eu disse, pois a senhora vá, entre naquele ônibus, dê os seus R$100 e quando a senhora voltar, a senhora vai estar sob disciplina. Porque a senhora está colocando fé em homens, a senhora está idolatrando. A senhora está indo por caminhos que vão contra a palavra de Deus. Graças a Deus ela não foi. E não perdeu R$100. Mas tem crente achando que o poder está na festa. O poder está no fogo. Tem gente achando que o poder está em quem faz a oração. Nunca o poder não está em quem faz a oração. O poder está em quem recebe a oração. E se você orar e for da vontade dele, ele lhe atenderá. Eu conheço tanta gente que melhorou de vida, de caráter, de condição, depois que passou por lutas e dificuldades. Cuidado para vocês não caírem atrás desses, irem atrás desses que estão só enganando e enrolando. Essas baratas tontas correm atrás de tudo quanto é resto. Não sabem nada da palavra de Deus e vão se alimentar de restos que os outros dizem por aí afora. Apanham sempre, mas nunca aprendem. Vamos ver desses versículos todos o que diz Provérbios, já que estamos com a palavra de Deus aberta ali. Capítulo 20, versículo 25. Provérbios capítulo 20, versículo 25. Guarde isso no seu coração, menina, rapaz. Porque virão pessoas dizendo, se você for lá naquela igreja, naquela reunião, você vai ter a solução. Não, não é isso. Cuidado. Laço ou armadilha. É para o homem o dizer precipitadamente é santo. É laço, é armadilha achar que toda reunião em nome de Deus é de Deus. É armadilha, é laço. Você já acreditar a uma pessoa ser santa se você está vendo que ele está desviado totalmente da palavra de Deus, está manipulando a palavra de Deus para seduzir pessoas e arrancar alguma coisa delas, principalmente dinheiro. É laço dizer precipitadamente é santo. Santo é onde a palavra de Deus é pregada. Pecadores são convertidos. O arrependimento vem e a mudança é marcada pelo Espírito Santo de Deus na sua palavra explícita. Último animal dessa noite. Já vimos tantos deles. São comportamentos nossos. São comportamentos que nós estamos vendo aqui nessa noite, que você e eu podemos cair neles. Podemos nos confundir com eles. E Deus não nos quer comportados dessa maneira, nos comportando dessa maneira. Deus quer, como nós vimos em Efésios capítulo 5, versículo 15, andando com prudência, andando com sabedoria, buscando a santidade
que agrade a Deus e que faça diferença diante dos homens. O último animal é o monkey turbinado. Por quê? Porque ama imitar o mundão. As pessoas estão andando por aí afora imitando o mundo. Ou seja, sentem-se à vontade com as coisas do mundo. Será que você não está se sentindo muito à vontade com as coisas do mundo? Será que nada mais lhe choca? Será que você, com tão pouca idade, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, mas você não sente mais vergonha de nada? Será que você já se acostumou com a podridão desse mundo? Será que você fala igual, pensa igual, curte igual? Será que você não está se sentindo muito à vontade com as coisas desse mundo? Será que você também não está tentando trazer o mundo para dentro da igreja? Você está imitando as coisas do mundo. Pode ser via música, pode ser via vestimenta, pode ser via comportamento, pode ser via querer turbinar o culto como se o culto fosse um auditório para agradar o freguês. Será que você não está tentando trazer as coisas do mundo para dentro da igreja? Pare com isso. Deus estabeleceu a sua forma como Ele quer ser cultuado e como Ele deve ser cultuado, e o culto é para agradar a Deus. Cuidado com os shows. Cuidado para você não estar trazendo coisas para dentro da igreja que prejudiquem. Amós capítulo 6, versículo 5, Deus vai dizer: estes que cantam à toa. É possível, moço e rapaz, aqui na hora do louvor, eles estarem usando isso aqui só para uma plataforma para aparecer. Para mostrar que cantam bem, que tocam bem. E Deus conhece o coração. E Deus pesa a motivação. E Deus diz lá para o seu profeta Amós: esses que cantam à toa. O único louvor que Deus aceita está lá em Hebreus. E até tem uma música que Vencedores por Cristo colocou, musicada muito bonita. O meu louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Ah, meu irmão e minha irmã, você toca, você canta, faça isso para a glória de Deus. Muitas coisas têm entrado na igreja por um mundanismo, porque as pessoas querem aparecer ou tocando bem, ou falando bem, ou ensinando bem. Mas, mais uma vez, voltamos lá para a vaidade. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Quem é que Deus usa? É o que imita o mundo? É o que quer trazer o mundo para dentro da igreja? Ou o que obedece à palavra de Deus? Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Dias de crise lá nos dias de Jeremias. O povo querendo imitar os cultos dos povos em derredor, querendo incrementar o culto ao Senhor com práticas que eles estavam vendo que os outros praticavam e queriam agora trazer e fazer como que um sincretismo dentro do culto de Deus e a Deus. E Deus repreende isso. E a palavra de Deus nos diz: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Presta atenção nisso. E eles, os de lá de fora, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Deus tem o seu padrão, e Deus não muda. Então, vamos nos colocar de pé. E vamos ver qual é o único animal que o Senhor reconhece e aprova em sua igreja. Coloquemos-nos de pé e vamos estar encerrando. Relembrando qual é o único animal que Deus reconhece em sua igreja. E não é nenhum desses que nós falamos. O animal que Deus reconhece é a ovelha. É você, ovelha de Jesus Cristo. É você aquele que conhece o bom pastor. É você aquele que sabe que ele deu a vida por suas ovelhas. É você alguém lavado no sangue precioso de Jesus Cristo. O único animal que o Senhor reconhece nesse ambiente, nessa noite,
Chamemos assim então, para entendermos essa metáfora, é a ovelha que conhece o seu pastor. Vamos terminar todos recitando o Salmo do pastor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, para analisarmos à luz da sua palavra, com textos claros, como nós temos nos comportado. O Senhor nos colocou neste mundo, nesse presente momento da história, no local geográfico onde nós estamos, para nós mostrarmos ao mundo de que nós temos um bom pastor, e que nós somos ovelhas do seu aprisco, e que Ele nos dá tudo o que nós necessitamos, e que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o pastor está conosco. Alimento nós temos nele, refrigério nós temos nele, descanso nós temos nele. Tudo o que nós precisamos, ó Santo Deus, para vivermos aqui e para vivermos na eternidade, nós temos em Jesus Cristo. E eu quero clamar ao Senhor, rogar ao Senhor nessa noite, nesse lugar e nesse encontro, por esses rapazes e moças, que eles não se iludam imitando o mundo, observando o mundo, agindo com comportamento mundano. Isso nem será bom para eles, e nem para aqueles que estão perto deles, precisando deles para que sirvam de referencial para que essas pessoas venham a Cristo. Por isso eu peço que o Senhor dê sabedoria a esses meus adolescentes. Sabedoria para quem trabalha com eles, quem investe na vida deles, quem dá aula de escola bíblica dominical para eles, para que eles aprendam o suficiente para mais adiante eles também levarem essa linda missão a outros adolescentes daquela época. Muito obrigado por essa igreja, por esse congresso, por cada pessoa que se esforçou para que acontecesse esse encontro aqui, para que esses nossos queridos adolescentes recebessem incentivo e recebessem de fato todo o apoio. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua parte aqui, nessa parte do país, para que as pessoas possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo desde cedo e desde sempre. Muito obrigado por nossa querida que veio lá de Volta Redonda, para incentivar jovens aqui a se envolverem com esse ministério da UPA cada vez mais. Abençoe a ela, a sua família, seu pai, e os seus e a sua igreja. E fique conosco, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos.